Olá, seja muito bem-vindo ao programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também na internet, para você assistir quando e onde quiser o programa Acontece. Tá rolando lá ao vivo agora, lá no Facebook da RDC TV, também no site da RDC TV e depois vai lá para o meu Facebook, se você perdeu o programa, não puder ver até o final, ou então pegar pela metade, confere lá no meu Face e no Face da RDC TV, o programa Acontece, com muito prazer, que eu anuncio as nossas atrações de hoje. A gente vai falar sobre implante dentário, um assunto que me interessa bastante, tem coisas muito interessantes, não para de evoluir. É um assunto que não para de evoluir, tem estética, tem a questão da saúde também. E no final do programa a gente vai falar sobre a reforma da Previdência, assunto aí que está interessando muita gente, que eu sei. Nós vamos começar o programa então conversando com o Dr. José Carlos Martins da Rosa. Dr. José Carlos, prazer em receber aqui o senhor... Posso chamar de tu, doutor? Por favor. Então tá bom. Que desenvolveu me corrija se eu estiver errado, uma técnica única de reconstrução óssea simultânea ao implante dentário. Ou seja, para o pessoal de casa entender, colocar um dente que foi extraído. É isso, doutor? Exatamente. Como é que foi isso aí? Isso aconteceu há mais de 12 anos atrás, né? Eu já vinha trabalhando na área, já trabalho na implantodontia há mais de 20 anos e nos deparamos com uma situação de um paciente que nos procurou a clínica, que tinha o comprometimento, um dente frontal a ser extraído, um dente frontal a ser extraído. E, paralelo, combinado com a extração, ele tinha uma perda óssea ao redor do dente. Ah, sim. Como nós já vínhamos trabalhando com enxertos ósseos autógenos na reconstrução alveolar em áreas edêntulas, áreas edêntulas em áreas que não tinha o dente, paciente que nos procurou já com ausência do dente. Tá. Para aqueles pacientes especificamente, nós utilizamos um enxerto ósseo dessas áreas que nós usávamos anteriormente, coletado da região da tuberosidade maxilar, significa a região posterior da maxila. Sim. Que até então a literatura meio que desprezava esse osso em função de ser um osso de baixa qualidade, um osso muito poroso, né? E nós já vínhamos utilizando esse osso com excelentes resultados nos nossos pacientes. Para repor, então, o osso que fica embaixo do dente ali. Essa técnica, ela foi desenvolvida com o seguinte intuito: extrair o dente, colocar o implante no mesmo ato cirúrgico, no mesmo procedimento fazer a construção de uma coroa provisória, o paciente já sai com o dente e se faz a reconstrução alveolar no mesmo ato cirúrgico. Sim. Utilizando esse osso que é coletado da região posterior da maxila. Com o tempo, com o desenvolver dessa técnica, nós acabamos estudando cada vez mais sobre esse procedimento que nós criamos e entendemos que a biologia desse osso fazia um reparo ósseo muito mais efetivo do que todas as outras técnicas até então descritas na literatura. Ou seja, não era uma parte de um osso tão desprezível assim? Não era uma parte de um osso tão desprezível. E hoje, a literatura mundial, os pesquisadores mundiais viraram os olhos para essa área e hoje estão utilizando esse osso da tuberosidade não só para o desenvolvimento da minha técnica, mas também para a reconstrução de outras áreas na boca dos seus pacientes. Olha que interessante. A gente falava antes, eu falava ali com o Dr. José Carlos antes do programa, como as coisas mudaram, né? Na época, minha mãe sempre conta, na época do meu avô, por exemplo, um paciente ali que tinha problemas dentários, com 50 anos, às vezes acontecia o caso de se extrair os dentes, e às vezes se extraíam praticamente todos os dentes da boca, né? E o doutor comentava ali de uma paciente que fizeram isso bem antes, com ela no início da adolescência, né? Imagina só, aí o doutor usou a expressão uma tragédia. Uma tragédia, uma menina de 12 anos, 13 anos, com dores de dente e tal, com problemas, tipos de problemas e tal, mas se extraiu todos os dentes da boca. Hoje em dia isso é inadmissível, não consegue nem se imaginar uma coisa parecida como essa. Mas então essa técnica ela veio de encontro para uma necessidade que acontece todos os dias nas clínicas dos dentistas, né, e que muitos pacientes necessitam, que é um dente indicado à extração, que antigamente se fazia
A extração se aguardava cicatrizar por um período de 3 a 4 meses, para depois fazer o enxerto, se aguardava mais um período de 6 a 9 meses para depois fazer o implante, mais 6 meses de cicatrização do implante para depois colocar um dente. Então esse é a questão período, do período todo ia de 18 até 24 meses para finalizar a reposição de um único dente. De um único dente. Hoje, o paciente que tem a indicação de uma perda dentária por N motivos, ou problema, ou um acidente, ou até um problema dentário de um tratamento de canal que não deu certo, por um motivo ou outro, ou a fratura, uma batida, esse paciente, hoje ele consegue fazer tudo num único procedimento. Mas a grande vantagem da utilização desse osso da região posterior da maxila é que a coleta do osso é muito rápida, ela promove uma cicatrização muito melhor do que todos os outros tipos de recursos tecnológicos e técnicas disponíveis na literatura e também proporciona uma recuperação do paciente muito mais rápida, ou seja, o paciente não reclama de dor, não reclama de inchaço. Então, além do benefício de poder fazer tudo no único procedimento, o pós-operatório dele ainda é maravilhoso. Então, tem todas as necessidades do paciente são atendidas com um procedimento que ele é simples, minimamente invasivo, com uma recuperação rápida e com outro detalhe mais importante do que tudo isso, que vem de encontro à necessidade do paciente. O custo fica muito mais baixo. Isso todo mundo em casa deve estar se perguntando a questão do custo. Por quê? Porque a outra alternativa a essa metodologia que nós desenvolvemos é utilizar substitutos ósseos. Isso. Substitutos ósseos que podem ser derivados do boi, ou até mesmo do porco, ou de outros animais. Esses substitutos são caros. São caros para o dentista adquirir e tu tem que repassar isso para o paciente. Para o paciente, o custo Quando tu usa um material autógeno, seja ele enxerto de gengiva ou enxerto de osso ou coisa parecida, não tem esse custo para o paciente. Sim, é dele mesmo, literalmente. Literalmente é um transplante de um material da área doadora para a área receptora. Se nós pensarmos nos benefícios biológicos comparados a tudo isso que eu falei de positivo, tu imagina o benefício para o paciente. Eu sempre digo que depois que nós desenvolvemos essa técnica, o maior beneficiado da técnica não é o dentista, é o paciente. É o próprio paciente. Eu hoje dou os meus cursos não só em Caxias, como no Brasil e fora do Brasil, no exterior, em inúmeros países que eu já passei. Mas o meu objetivo é levar essa metodologia para atingir outras pessoas. Porque o beneficiado, o meu produto final é o paciente. E a gente tem aí duas questões aí, doutor. A questão do osso e a questão também que o senhor falou da gengiva. Né? Também aí como é que fica a questão da gengiva? Então, quando tu faz todo esse procedimento, qual que é o objetivo principal de se fazer tudo com um procedimento minimamente invasivo? É manter toda a característica anatômica da gengiva exatamente como o paciente chegou na nossa clínica. Claro. Então, se o paciente tiver também um defeito de tecido gengival combinado com a perda óssea, nós conseguimos também fazer a restauração, a recuperação, através do enxerto de tecido duro e mole, de osso e de gengiva, coletado dessa mesma região da tuberosidade maxilar. Então, se nós formos observar e avaliar os benefícios disso para o paciente, é imensurável. Sim, impressionante. Recuperação rápida, custo mais baixo, biologicamente ele é muito mais efetivo, promove não só uma cicatrização mais rápida, mas em termos de estabilidade dos tecidos ao longo dos anos, é muito maior do que os outros recursos que nós temos disponíveis na literatura. E a gente tem fotos aí, doutor Batista, para a gente dar uma conferida aí, só para exemplificar um pouquinho aí. Eu acho que tem algumas fotos, depois eu quero mostrar aqui olha ali, ó. Mas parece uma cirurgia como qualquer outra cirurgia normal ali, o ambiente é impressionante. Na verdade, esse é o nosso centro cirúrgico, nós temos um centro cirúrgico hospitalar na clínica, e ali estou eu realizando um dos procedimentos que pode até ter sido esse procedimento que eu descrevi, agora há pouco. Então, isso é uma sala cirúrgica com paciente. Esse procedimento pode ser feito com anestesia local, com sedação ou com anestesia geral, dependendo da complexidade do caso. Olha só, temos mais uma foto aí, Batista? Daí tá aí os livros que a gente vai mostrar aqui também, que tem em português e tem em inglês também.
Tá aqui, ó, a gente pode mostrar aqui no estúdio, a gente tem aqui, é um livro grosso aqui, né, doutor? Então, com o desenvolvimento dessa técnica, como essa técnica não havia sido ainda descrita na literatura, nós tivemos que desenvolver um protocolo para que fosse reproduzível por outros colegas, outros dentistas ao redor do mundo, e desse protocolo acabamos escrevendo um livro. Esse livro foi publicado originalmente na língua portuguesa, em 2010. 2 anos depois publicamos no espanhol. Estou falando de 2012, 2014 houve o lançamento do livro na língua inglesa. E o ano seguinte, o lançamento em mandarim. Então nós temos esse livro hoje já publicado em 4 línguas e atualmente ele está sendo traduzido para o japonês. Para o japonês. Olha só, mandarim que é a língua mais falada do mundo, né? Impressionante. A gente tem aqui também, uma outra revista, doutor? Que revista é essa aqui? Então, eu trouxe alguns exemplares de algumas revistas e journals, que nós chamamos tecnicamente, journals que nós já publicamos ao redor do mundo. Então, sobre esse tema, nós temos então o livro já publicado, nós temos 6 capítulos de livros publicados em livros de outros autores, e temos 22 artigos publicados em revistas nacionais e revistas internacionais. Aqui alguns exemplares de algumas revistas de renome internacional, né, revistas da Europa, da América do Norte e de inúmeros outras regiões ao redor do mundo. Aqui a gente tem já a foto bem específica ali do local sem o dente. Essa é uma revista francesa, né? Essa outra revista que tu mostraste anteriormente é uma revista alemã. E essa revista que tu tem à tua direita aí, à tua esquerda, é uma revista americana. Esse é um dos journals mais famosos do mundo, que é o International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry. Esse é um dos journals de maior impacto que tem na literatura científica internacional. E tá lá. Então, eu acho interessante isso, a questão da... a gente tem uma aqui de Caxias aqui também, né? Não podemos deixar aqui, vamos mostrar, vamos prestigiar aqui também. Temos aqui uma revista aqui de Caxias aqui, falando aqui de Lajeado, do futurismo aqui. Uma revista aí lá da onde o doutor tem a clínica hoje, lá na Serra Gaúcha. Eu acho interessante isso, como eu falava, a questão de ser único, assim, a pesquisa, né? E de chegar a uma técnica única, assim, eu acho muito interessante. Eu completei um mestrado há uns 2, 3 anos atrás, e aí já me ofereceram um doutorado, que consiste justamente em se ter literaturas exclusivas, né? Desenvolvimento de teses que viram na prática e tal, que podem ser utilizadas de uma maneira exclusiva. Isso, então, não tem nenhuma parte, é uma tecnologia brasileira gaúcha. E caxiense. E caxiense. Então, essa técnica ela é originalmente caxiense. Hoje tem inúmeras universidades no Brasil e no exterior que estão fazendo trabalhos de pesquisa, com trabalho de pesquisa de mestrado, de doutorado em cima desse assunto. O objetivo nosso hoje é fazer com que essa técnica ela atinja um maior número de pessoas ao redor do mundo, Sim. que ela seja reproduzível na mão de todos os dentistas ao redor do mundo, para que esses dentistas tenham o mesmo resultado que nós temos com os nossos pacientes. Ou seja, menos desdentados no mundo. Menos desdentados no mundo. Então, para todo paciente que tiver indicação de um dente, seja a causa do problema as mais diversas, hoje se consegue se fazer tudo num único procedimento, né? Independente do grau de perda óssea, independente do envolvimento, do problema que tenha, que trouxe esse paciente à nossa clínica. Que é importante. Nós vamos fazer um rápido intervalinho, porque tem mais situações aqui, também está aqui atrás, eu quero saber depois, tem um desenvolvimento também do equipamento que o Dr. José Carlos desenvolveu. Mas isso depois do intervalo, não sai daí um instante só. Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também para todo o universo, através da internet, para você assistir quando e onde quiser, através das nossas redes sociais. Tem a página da RDC TV, Facebook, Instagram e tem lá o programa, vai ficar lá. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema, entra no meu Facebook lá, Cláudio Andrade, que vai estar lá o programa
completo logo em seguida. O nosso papo ali é implante dentário. Estou conversando com o Dr. José Carlos Martins da Rosa e eu conversava com o Dr. José Carlos sobre a questão principal que os dentistas enfrentam, que é a questão do medo das pessoas em função da dor, não é, doutor? E aí? Hoje isso não dá mais para ser considerado, né? Porque hoje, quando o paciente chega ao consultório, nós temos desde a anestesia digital. Anestesia digital, anestesia eletrônica? Uma anestesia eletrônica. Como é que funciona essa anestesia eletrônica? Anestesia eletrônica é o próprio aparelho que conduz todo o pingo do anestésico na gengiva do paciente, por exemplo. Não acredito. Sim, não então tem porque diz anestesia, mas a anestesia lê-se aquela agulha desse tamanho. Nada disso. Que ele ficava escondendo, a senhora pequena, ele escondia e eu ficava assim, ó, tá atrás aí, calma, não sei o quê. Aí vinha. Pá! E aí até anestesiar, a gente sentia a picada da agulha, né? Hoje então, como eu disse, a anestesia ela é indolor, né? Mas trazendo tudo que teve de avanço na área, né? para a área da odontologia. A odontologia ela virou uma odontologia digital desde a hora que o paciente sai até a hora que nós liberamos o paciente com o tratamento pronto. Desde a avaliação com diagnósticos de imagem, né? Hoje a gente consegue avaliar melhor os casos com as tomografias, né? Perfeito. Consegue fazer tratamentos, cirurgias guiadas pelo computador. O computador vai nos informar através de um planejamento digital prévio, né? Prévio à cirurgia, exatamente onde nós devemos colocar o implante. Né? Além disso, hoje nós conseguimos também fazer toda a parte de escaneamento da boca do paciente. Hoje não se faz mais moldagem da boca do paciente. Se faz um escaneamento digital. E a partir do escaneamento digital, que o molde encarecia também. Essa informação vai para o computador. No computador nós fazemos toda a parte do planejamento e a execução da coroa. Ela vai para uma manufatura, numa fresadora e sai com a coroa pronta. Pois é, Zé Carlos, você que viaja aí pelo mundo inteiro, quantos países já foram? Até 40 e poucos? 43 países e vamos chegar falando sobre essa técnica, né? E até o final de 2020, 60 países. Isso na nossa agenda, né, que já está totalmente programada e cheia até o final do ano que vem. E aí, nesses 43 países, a gente viu que a gente tá bem, então, em termos do que existe, do que há de melhor em termos de odontologia. A odontologia brasileira é a melhor odontologia do mundo. Opa! Eu já tinha ouvido a cirurgia plástica. Não, a odontologia brasileira também é a melhor odontologia do mundo. Vamos divulgar isso. De alguns anos para cá, os dentistas brasileiros são muito reconhecidos lá fora. Né? Então, assim como eu encontro de outras áreas da odontologia profissionais de renome brasileiros viajando ao redor do mundo, divulgando as suas técnicas, divulgando novas tecnologias, estudos. Voltando um pouquinho ao nosso assunto ali, que eu me recordei agora, hoje nós estamos fazendo grupos multicêntricos de pesquisa dessa técnica, não só aqui dentro do Brasil, mas na América do Norte, na Ásia e na Europa, para fazer com que essas universidades acabem implementando essa metodologia e ensine os seus alunos para que esses alunos saiam da faculdade fazendo uso dessa técnica nos seus pacientes. Eu sozinho não consigo fazer tudo. Claro. Então eu preciso criar multiplicadores para que essas pessoas consigam reproduzir aquilo que eu desenvolvi e, a partir disso, chegar no paciente. Chegar no paciente. E é um resultado. Então, e a gente tem a questão da saúde e também a questão da estética também, né? Porque a boca, a gente comentou lá no início do programa, um dente na boca acaba com todo o visual da pessoa, autoestima e tal. É impressionante. Tá ali no rosto, é o cartão de visitas, né? A pessoa tá ali de boquinha fechada, dá um sorriso, tá faltando um dente, todo mundo nota. Então na sua saúde também tem a questão estética. Não, não é só saúde. A saúde e estética, elas correm juntos hoje em dia. Então, assim como o paciente ele veio procurar por um problema dentário, ele sempre tem esses dois conceitos envolvidos, a saúde e a estética. E a estética ele leva de brinde, porque nós resolvemos saúde. Claro, o problema é a saúde do paciente. E a finalização do caso vem a parte estética, porque antes necessariamente não ficava tão bonito. Eu me lembro que tinha umas restaurações com metal, que estava aparecendo, metalzinho assim. Aí a pessoa resolvia o problema ali, o dente estava ali e tal, tratado e tal, mas aí dava aquele sorriso, ficava aquele ferro ali no... Só para te ter uma ideia, Cláudio, hoje...
nós estamos falando de detalhes de milímetros. Hoje não se aceita uma retração. Quando se faz um tratamento com implantes, usando ou não essa metodologia, não se aceita que o paciente tenha uma retração gengival de 0,5 milímetro, de 1 milímetro. Então nós estamos falando de detalhes. Sim. Por quê? Porque a odontologia, ela chegou numa fase de um resultado tão esperado e positivo que se o dentista conseguir utilizar a técnica certa, o resultado vai ser aquilo esperado pelo paciente. Então a gente pode dizer que hoje não tem banguela ali, desdentado, praticamente só se quiser mesmo, Só se quiser. Se o paciente não tiver algum recurso para procurar um profissional habilitado, sim, que possa resolver o problema dele. E o interessante que a gente falou, a questão aí vai dizer assim, não, mas aí tem dinheiro e tal, mas o interessante dessa técnica, inclusive, é o custo, né? O custo mais acessível para atingir um número maior de pacientes. De pacientes ao redor do mundo, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E eu achei interessante aqui, que isso aqui, pessoal, aqui não é uma gaiolinha aqui, vou pedir para mostrar aqui, ó. Olha aqui que interessante. Foi desenvolvido também os equipamentos. O Dr. Zé Carlos também desenvolveu os equipamentos para essa técnica. E eu gostaria que... Porque parece aquele talhadeira lá de madeira aqui, ou então o pessoal do estúdio falou chave de fenda, aí o doutor brincou, chave de fenda meio carinha essa aqui, né? Mas que interessante, por que esse kit aqui? Como é que funciona isso? Então, como nós desenvolvemos uma técnica e não um produto, nós precisamos de um instrumento para que possa fazer a coleta do enxerto da boca do paciente da forma menos traumática possível. Ah, perfeito. E mais rápida possível. Então, nós entramos em contato com uma empresa da Alemanha, e nós desenvolvemos um kit de instrumental que, para que o dentista faça uso da técnica, ele precisa desse kit. Ele precisa desse kit aqui. Ele precisa desse kit. E esse kit, esse produto, ele é fabricado na Alemanha, ele recebe o nome da técnica, então ele sai de lá, ele sai da empresa da Alemanha já com essa referência. Então, e ele chega no Brasil importado por uma empresa brasileira. Então, é necessário, com esse kit se desenvolve a técnica? Com esse kit, tem tudo aqui o que é profissional necessário. consegue desenvolver a técnica. É lógico que não somente com o kit. Claro. Ele precisa fazer um treinamento. Então, como que nós pensamos para facilitar esse treinamento e fazer com que os dentistas consigam reproduzir os mesmos resultados que nós temos? Nós criamos cursos, não só aqui no Brasil, um desses cursos foi idealizado na nossa clínica, na Rosa Odontologia, em Caxias do Sul, mas a partir daí nós temos outros cursos que nós ministramos ao redor do Brasil. Na América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, nós temos alguns centros de divulgação e de promoção desse curso. E também na Europa, na Hungria, na Grécia, em Portugal, na Espanha, e na Ásia, também em Taiwan, na China, nós temos diversos quartéis generais, que nós chamamos, de divulgação dessa metodologia para atingir o maior número de dentistas possível. Porque para que o dentista faça uso da técnica, ele precisa vir até nós, ou até uma outra pessoa, um outro dentista que já foi treinado por nós, né, para que ele possa ensinar esse dentista a reproduzir o uso da técnica. Eu gostei, fiquei feliz que não tem nenhum alicate aqui. Não tem alicate. Alicate não. E apesar do instrumento ser uma talhadeira, como você está dizendo, ele é um instrumento bastante delicado no momento do uso da boca do paciente. E como eu te disse, ele promove a remoção rápida, né, e um pós-operatório muito interessante, porque é um pós-operatório sem dor e sem inchaço, que eu acho que é tudo que o paciente espera quando ele vai procurar um dentista, é complicado ainda também. Mais em se tratando de casos tão complexos como esse, o paciente que já tem a condenação de um dente, envolvido às vezes com perda tecidual, de gengiva, de osso. Então esse é um paciente que precisa ser tratado de uma forma bastante diferenciada, né? Então por isso que nós desenvolvemos esse kit de instrumental, né, que leva o nome da técnica, o kit RDI, Restauração Dento-Alveolar Imediata, esse é o nome originário da técnica. O imediato é interessante. Imediato, né? Porque tudo é resolvido num único ato cirúrgico. Que interessante, muito bem. Que consiste na questão da retirada desse osso que era desprezado.
que teoricamente era desprezado, né? Nós já utilizamos isso há mais de 15 anos com outras indicações, né? E hoje nós temos nós estamos num outro projeto, já que é o segundo livro, que é a utilização desse osso coletado da região da tuberosidade com diferentes indicações, não só mais com a técnica RDI. Isso também vai trazer um outro divisor de águas na implantodontia mundo afora, porque é uma outra novidade. Então, para o dentista que pretende fazer uso da técnica, no futuro ele vai saber que esse mesmo osso que ele usava para executar a técnica, ele vai usar também com diferentes indicações e com resultados iguais ou melhores que aquele que ele tinha usando outras técnicas e tecnologias. Ou seja, pesquisa, estudo, resultado... Então, hoje nós estamos pesquisando e muito, né? Esse instrumental foi desenvolvido a partir de pesquisas, né? Nós estamos não só com os centros de pesquisa internacional, mas também nós estamos pesquisando novas técnicas e tecnologias para facilitar a vida dos colegas, para facilitar a vida dos dentistas. E com isso ele levar um tratamento de maior qualidade para os seus pacientes, com resultado mais previsível, né? Com menos dor e com menos custo. Muito bem, Dr. José Carlos Martins da Rosa. Para encontrar, então, Facebook, Instagram, procura lá, Google... Isso. Dr. José Carlos Martins da Rosa. Nosso site da clínica é www.rosaodontologia.com.br. Lá tem todas as informações do que nós conversamos hoje. Todas as referências bibliográficas e todos os artigos já publicados, toda a nossa agenda de cursos para esse ano, para o ano que vem, onde nós vamos estar, mundo afora, divulgando uma técnica originalmente brasileira. Para quem que quer cuidar da saúde, da estética também, né? E recuperar muitas vezes a autoestima. A autoestima que está sempre ligado quando o paciente vem procurar qualquer tipo de tratamento, normalmente a autoestima dele está baixa. Então, o objetivo também dessa técnica é a autoestima imediata. Então, o paciente chega com o problema... Em seguida, não tem aqueles 24 meses que tinham antes. Quando estiver retornando para casa, ele sabe que o problema foi resolvido. Que maravilha. Parabéns, doutor. Obrigado. Obrigado pelas explicações. Vamos querer, depois, quando as pesquisas forem sendo desenvolvidas, eu vou querer trazer o senhor aqui de novo. Obrigado pela oportunidade, Cláudio. Valeu Parabéns mesmo. pelo teu programa. Obrigado. A gente vai fazer um rápido break, mas não sai daí, porque na sequência o assunto é previdência, aposentadoria. É depois do intervalo. Acontece de volta aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, e o papo agora interessa muita gente. Resumindo, a gente vai falar agora sobre aposentadoria. Isso aí, aquele período que todo mundo espera depois de trabalhar a vida inteira, é se aposentar. E a gente vai falar com o doutor Alexandre Triques. Muito obrigado, doutor Alexandre. Eu agradeço a oportunidade. Pela visita aqui. Eu vou começar, como é que se diz aqui, atuando em causa própria, aqui, como se diz no direito, né? Perfeito. Porque é o seguinte... O sujeito está ali, não que eu tenha isso, vou usar como exemplo aqui, mas o sujeito está ali agora, para a gente ser prático assim, 33 anos de contribuição, falta ali 33 anos e meio, e aí a gente liga a televisão e está todo mundo lá falando sobre as mudanças, as reformas na Previdência. Como é que vai ficar? Essa reforma vai sair, não vai sair, vai atingir todo mundo, vai ter período de transição? Como é que fica, doutor? Pois então, Cláudio, é uma reforma muito profunda, né? É uma proposta do governo ainda, então a gente vai ter um espaço muito grande para o debate. Certamente as regras vão mudar, vão ser alteradas. Bom, né? não é que está ali exatamente, né? Tem uma discussão aí. Tem, e o governo, né, até de certo ponto, criticado por isso, né? Porque o presidente semana passada já antecipou, né? A oposição ainda nem... Apavorou todo mundo. Exatamente, então... certamente vai se abrir um cenário para modificação, porque é uma proposta do governo. Mas, de fato, o que tem hoje é muito duro, né? Porque vai trazer uma idade mínima de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, e essa vai ser a nossa regra final, né, lá na frente. Sim. E até chegar a essa regra final, que vai levar em torno aí de uns 12 anos, mais ou menos, para homens e mulheres, existem algumas regras de transição. Uma delas te protege diretamente. Qual é? Que é aqueles que tiverem com 33 anos se homens ou 28 anos se mulheres na data da sanção da reforma, que vai ser só ao final do ano, se ela for aprovada, sim, podem se aposentar com os 35 mais um pedágio de metade do que falta para alcançar os 35.
Então, se tu estás com 33 anos, mais um ano. Então, 36. 36 anos. Sim. Essa é uma das regras de transição. Né? Mas a gente está falando, a regra de transição, mas a gente está falando ali, então, que a previsão é mais ou menos para ser sancionada no final do ano. Sim, o processo legislativo, provavelmente, se tudo correr nos conformes, Sim. ele vai durar no mínimo uns 10 meses. Antes disso, é muito difícil ela ser aprovada. Sim. Salvo se não ocorrer nenhum problema de cunho político. Que daí né? uma medida ou que outra não passa. Possa não passar. Possa não passar. A gente está vivendo um momento difícil, né, com relação ao presidente, enfim, toda essa discussão que está dando nesses 2 primeiros meses de governo. A aprovação de uma reforma requer uma estabilidade política, porque uma reforma previdenciária, ela mexe com a expectativa de direitos de todos os setores. Exatamente. Né? Sim, claro. Desde lá do Gari até o ministro do Supremo Tribunal Federal vão ser atingidos. Né? Então, se não houver um cenário político favorável, como não havia no governo Temer, diante de todo o contexto de corrupção muito complicado. É muito difícil aprovar reformas. Então, existe um risco de ela não ser aprovada. Isso é importante de falar. Existe, sim. Mas, doutor Alexandre Triques, me fala um pouquinho da trajetória, como é que chegamos aí a cuidar, a se interessar pela questão da aposentadoria, da previdência, direito previdenciário, como é que foi isso? Certo, no meu caso específico. No teu caso, Claro, perfeito. Eu sou advogado, né, atuo na área previdenciária há 16 anos, né? E sempre defendendo os segurados, né? Então a gente tem essa veia um pouco mais social. Sim. Isso, é uma veia um pouco mais social, sempre defendendo os segurados, então a gente acaba vendo o outro lado, né? A gente costuma sempre fazer uma crítica porque as reformas previdenciárias normalmente são elaboradas por economistas. Né? Isso. E são poucos atores, digamos assim, do lado social que participam da elaboração. É verdade, né? na caneta ali e tal. E são os números, né? Os números são frios, né? É. São frios porque a gente vê lá o lado do cidadão que trabalha com calor intenso, o cidadão que trabalha com eletricidade. Campo, às vezes. No campo também, nos agrícolas. Eu, desde o início, quando escolhi o direito, sempre tive essa veia social muito aguçada e o direito previdenciário acabou se encaixando de uma forma muito, muito tranquila para mim, né? Sim. Por ser uma área de muita justiça social, né? Sim. Paralelo a isso, sempre busquei também participar de atividades extra-advocacia, né? Então, hoje eu represento também o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP. Tem um instituto, que interessante. Isso, eu sou vice-presidente do Instituto hoje. Esse instituto promove a nível nacional o debate sobre direito previdenciário e também hoje um pouco a nível internacional. E ele participa um pouco dessa discussão, está lá dando uma pressão também? Participamos da reforma do presidente Temer, apresentamos emendas através de deputados, promovemos audiências públicas, né? A gente traz o debate. Claro. O Instituto tem uma posição favorável à reforma, mas procura sempre trazer todos os atores, digamos assim, para esse lado mais social. A gente procura chamar atenção para o lado social. Pois é, porque o pessoal fala a questão a gente fala da reforma em si, da questão da transição e tudo mais. Mas aí tem gente que discute a necessidade da reforma ou não. E o pessoal que está, principalmente o pessoal que acompanha menos, assim, muita gente fala que não haveria necessidade e tal, que os números não são bem assim, que haveria dinheiro se parassem de roubar e tal. Como é que chegou nesse ponto para se ter essa reforma, digamos assim, para estar com esse problema todo da Previdência? Perfeito, Cláudio. A tua pergunta é importantíssima. Existe esse debate hoje, né, sobre o déficit, se a Previdência é deficitária ou não Isso. Aí entra a questão dos grandes devedores, das desonerações que o governo acaba fazendo e aí acaba faltando dinheiro lá na frente. Mas hoje me parece que há um consenso com relação à necessidade de mudanças na Previdência. Lógico que esse consenso não vai ser visto nas ruas. Por quê? Porque toda reforma previdenciária mexe com a expectativa das pessoas. Então, evidentemente que as categorias se organizam, elas não querem perder direitos. Claro. Né? Então, evidentemente que a gente vai ver banners nas ruas, a gente vai ver mobilização dos agricultores, porque todo mundo quer preservar, porque é muito difícil quando está chegando ao final das regras, vir o presidente da República e propõe uma alteração, muda tudo, né? Sendo que já havia várias regras de transição antes. É verdade. Os servidores públicos já estão sob a égide de várias regras de transição. Aí vem mais uma que anula as anteriores, né? Então, apesar de eu dizer assim, do ponto de vista dos estudiosos, há um consenso, esse consenso, na verdade, é no sentido de que a gente precisa enxugar o Estado, né? Precisa reduzir o tamanho do Estado brasileiro, né? Boa. O Estado tudo passa por isso. Passa por isso. Tudo passa por isso. Então, se há um consenso na Previdência, há um consenso no tributário, há um consenso no administrativo, de que tem que fazer essas mudanças. Mas, lógico que elas têm que ser feitas sempre observando os dois lados. Isso é muito importante. Né? Porque o sistema previdenciário começou ali nos anos 40. No Brasil começou um pouco antes, na verdade. Em
o primeiro sistema é de 1923. 23. A Lei Eloy Chaves, Opa. que era um deputado federal na época, que criou a primeira lei para proteger os ferroviários na época. Opa! E aí depois foi se estendendo e aí Getúlio Vargas até... Isso, Getúlio expandiu bastante. Expandiu pra... E na época ela era ligada a categorias profissionais, né? Tinha o IAPI dos industriários, né? O IAPC dos comerciários, o IAPM dos marítimos. Em 1960 o governo resolve unificar tudo e cria o tal do regime geral, que é o INSS. Que é o INSS. E aí, durante 35 anos, né, só entrou o dinheiro. Não foi só entrou, porque daí o primeiro, no caso, os primeiros não se aposentaram, não tinham tempo para aposentar. Aí depois começou a girar essa roda. E aí que eu acredito que depois de um tempo também teve um problema aí de caixa de administração, de pagar nessa conta, esse equilíbrio. Perfeito. Na verdade, houve uma mudança muito profunda, porque quando a Previdência surge no século XX, se tinha aquela visão muito forte da proteção social, né? Isso. Que vinha da Declaração da ONU, de 1948, direitos humanos, então. As mortes que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, o papel do Estado enquanto motor da economia e tudo mais. Quer dizer, a gente entra no século XXI, muda tudo. Além dessa questão importante da falta do recurso, hoje a gente não tem mais empregos formais como se tinha no passado. Hoje Mudou a gente tem também. atores diferentes, o trabalho mudou muito, as relações produtivas mudaram muito. Então, uma reforma é importante também para enxergar tudo isso, né? Para as pessoas entenderem como funciona de um modo geral. Ou como é que o mundo vive hoje, né? Muito bom. O pessoal já está dizendo ali que está terminando ali o programa. Isso aqui é assunto para o Cruzeiro nas Conversas. Vou chamar o doutor Alexandre Triqueza aqui para Cruzeiro nas Conversas, porque é um assunto que não vai acabar mais, né? A gente tem todo esse ano aí, mas eu gostei que, para tranquilizar a população, que não vai ser assim de uma hora para outra. Né? A gente tem um período de discussão e o Instituto está lá participando. O IBDP participa pensando um pouquinho também no trabalhador. Com certeza. A gente procura trazer a brasa um pouco para o lado de cá também. Para o lado de cá também, né? Vamos mexer, acho que tem que mudar, o mundo mudou, mas não vamos esquecer algumas particularidades que são fundamentais. E o pessoal que está em dúvida, como é que encontra o senhor lá, Alexandre Triqueza? Não, o IBDP hoje ele tem um site, tem né, um site. Que é o ibdp.org.br. Lá ele tem acesso a todas as nossas atividades e lá é possível conhecer o Instituto. Nós temos a nossa presidente, que é a doutora Adriane Bramante, que é de São Paulo, e ali vai poder acompanhar a nossa atividade, inclusive agora a nível de congresso, a nível de discussões no parlamento também, que a gente vai promover com muita força. E tirar as dúvidas. Também estamos à disposição. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Foi um prazer enorme. Tá aqui, ó. Fica a dica aí. Isso é assunto para um Cruzeiro nas Conversas aí. Valeu, gente. O Acontece está chegando ao final. Depois você pode ver o programa Se Perdeu na internet. Entra lá no meu Facebook, Cláudio Andrade. E a gente volta sábado, 8h15 da noite, aqui, é claro, pela RDC TV. Grande abraço, grande beijo. Fiquem com Deus e até lá.